Olá pessoal, nesse vídeo veremos a correção da atividade do PET 3 da semana 4 do terceiro ano. Primeira questão. No circuito da figura a seguir, é correto afirmar que os resistores, letra A, R1, R2 e R5, estão em série. Então, nós temos aqui uma associação de resistores, uma associação mista, porque nós conseguimos identificar aqui a associação em série e a associação em paralelo. E para identificar cada uma dessas associações em série e em paralelo, nós podemos analisar através do sentido da corrente elétrica. Em uma associação em série, a corrente é a mesma que passa em todos os resistores da associação. Em uma associação em paralelo, a corrente ela irá se dividir ao encontrar um nó. Então, numa associação em paralelo, as correntes possuem valores diferentes. Analisando a alternativa A, que diz que o R1, R2 e R5 estão em série, podemos perceber que a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2. Porém, ao chegar nesse nó, ele vai se dividir. Então, uma corrente vai para o R4 e outra corrente vai para o R5. Então, já podemos identificar aqui que R1, R2 e R3 não são resistores em série. Alternativa B. R1 e R2 estão em série. Correto. A corrente que passa no resistor 1 é a mesma que vai passar no resistor 2. Alternativa C. Diz que R4 e R5 não estão em paralelo. Podemos observar aqui que a corrente que passa no resistor 4 é diferente da corrente que passa no resistor 5. Logo, eles estão em paralelo. Então, essa alternativa diz que eles não estão em paralelo. Então, está errada. Alternativa D. Diz que R1 e R3 estão em paralelo. Então, a corrente do circuito, uma corrente I, ela vai passar por esse nó e vai se dividir, que eu vou chamar aqui de I4. Podemos perceber que R1 e R2 estão em série, e esses dois resistores estão paralelo com R3. E nessa situação, nós temos aqui uma associação mista, pois dois resistores em série estão em paralelo com R3. A alternativa diz que apenas R1 e R3 estão em paralelo. Errado. R1 e R3 pertencem a uma associação mista. Então, a alternativa para essa questão 1 é a letra B. Questão de número 2. A figura 1 representa uma associação de resistências idênticas e a figura 2, uma bateria de fios de ligação. Para se obter o maior valor da corrente elétrica, os fios devem ser ligados nos pontos A e B, A e D, B e C e C e D. Então, para se obter o maior valor da corrente elétrica, a quantidade de resistências deve ser o menor possível. Então, ao ligar os fios da bateria no ponto A e B, vamos ter duas resistências. Ao ligar no ponto B e C, vamos ter 3 resistências. E ao ligar no ponto C e D, teremos aqui apenas uma resistência. Então, a melhor opção para se obter o maior valor da corrente é ligando no ponto C e D. Então, alternativa D. Segunda questão, letra D. Terceira questão. A resistência elétrica do resistor equivalente da associação abaixo entre os pontos A e B é... Nós temos aqui um circuito elétrico de associação mista. E a questão pede para calcular a resistência equivalente, isto é, transformar todo esse circuito em apenas um resistor. Vamos começar pelos resistores da extremidade. Então, calculando esses dois resistores que estão na extremidade do circuito, eles estão em série. Então, podemos somar R com R, nós vamos encontrar um resistor de 2R. Esse resistor com esse resistor, eles estão em paralelo. E a resistência equivalente de dois resistores em paralelo com o mesmo valor, nós temos que a resistência equivalente é igual a um dos valores da resistência dividido pelo número de resistores. Então, nós temos 2R dividido por 2.
Então, a resistência equivalente é igual a R. Então, substituímos esses dois resistores por um resistor de valor R. Vamos ter aqui dois resistores que estão em série, então podemos somar R com R, encontramos o valor de 2R. Resolvendo, então, esses dois resistores que têm valor 2R e estão em paralelo, vamos obter um resistor de valor R. Agora, nós temos dois resistores em série, somando a sua resistência equivalente, encontramos um resistor de valor 2R. Agora, nós vamos calcular esses dois resistores que estão em paralelo, 2R e 2R, e nós vimos que a resistência equivalente entre resistores de mesmo valor, e calculamos acima, nós encontramos a resistência equivalente de valor R. Então, fica assim o nosso circuito. Nós temos aqui dois resistores em série, somando a resistência, vamos obter 2R e, por fim, dois resistores em paralelo, nós encontramos uma resistência equivalente igual a R. Então, a alternativa para esta questão é a letra B. E assim, nós finalizamos a correção da atividade da semana 4 do PET 3, terceiro ano.